Fala, misteriosos, tudo bem? Hoje vou falar sobre o desaparecimento de Elizabeth Fritzl, a mulher que ficou 24 anos presa dentro do porão de sua casa, em Amstetten, na Áustria. Imagina ficar 24 anos presa em um único lugar. Antigamente eu não conseguia ficar nem uma hora dentro do meu quarto quando eu ficava de castigo. Imagina ficar 24 horas. Acontece que o responsável pelo sequestro dela foi o próprio pai, e o caso é considerado um dos mais bizarros de todos os tempos. A crueldade envolvida ultrapassa todos os limites que você já viu. Imagina um caso triste, terrível, bizarro, insano. Imaginou? Pois é. O caso de Elizabeth é no mínimo 10 vezes pior. O nível de barbaridade e desumanidade que ela passou é digno de um filme. Mas se acalme, porque tem muito mais. Chega de enrolação, vamos logo pro vídeo. Nascida no dia 8 de abril de 1966, filha de Joseph e Rosemary Fritzl, com ela, eles eram em 7 irmãos, sendo 2 homens e 4 mulheres. Elizabeth morava na Áustria, em uma cidade chamada Amstetten. Ela era loira e considerada uma jovem tímida e de poucos amigos. Inclusive, os amigos até diziam que ela nunca falava sobre namorados. E uma das explicações disso é que seu pai era muito rígido com ela e seus irmãos. Eles apanhavam praticamente todo dia. Não podiam fazer quase nada. Joseph, o pai de Elizabeth, era bastante conhecido na cidade e passava um ar de autoridade. Possuía uma personalidade forte, porém não transparecia nenhuma suspeita. Acontece que na casa deles, Joseph era extremamente rígido, nada podia ser feito sem que ele autorizasse, e todos da casa tinham medo dele, principalmente sua esposa, que era submissa a ele em todos os sentidos. De todos os filhos de Joseph, parece que Elizabeth era a que mais sofria com o pai. Onde ele ia, Elizabeth tinha que ir com ele. Ela quase não ficava sozinha, e até o diário dela era lido por seu pai. 2 anos antes de desaparecer, ela até chegou a fugir junto com uma amiga para a cidade de Viena, onde foram encontradas pela polícia e levadas de volta para casa. No dia 28 de agosto do ano de 1984, o pai de Elizabeth chama ela para ajudar ele a consertar uma porta no porão de casa. E quando eles terminam, Joseph puxa ela de volta e a tranca lá dentro. Apenas Joseph sabia sobre esse porão, que era um local da antiga casa dele. Porém, muito tempo, Joseph já estava tramando trancar Elizabeth no local. Pelo fato de Joseph ser engenheiro, ninguém suspeitou que ele estava construindo um local para trancar sua própria filha. O local foi tão planejado que para chegar até o fundo do porão era preciso atravessar cerca de 5 portas, e apenas Joseph tinha a combinação das senhas das portas para entrar e sair do local. Além disso, o ambiente tinha isolamento acústico, para evitar que caso ela gritasse, ninguém poderia ouvi-la. O porão era pequeno, tinha apenas 60 metros quadrados, uma cozinha pequena, um banheiro e também uma televisão para ela assistir. Como Joseph era muito rígido, ele falava que ninguém poderia entrar lá, porque era o local de trabalho dele. E como todos na casa tinham medo de Joseph, ninguém desafiava suas ordens. E enquanto todos achavam que ele estava lá embaixo trabalhando, ele estava na verdade abusando de sua filha, praticamente todos os dias. Algumas horas após o sumiço de Elizabeth, sua mãe começa a se preocupar e acaba chamando a polícia, que informa sobre o desaparecimento da sua filha. A polícia acaba não dando muita atenção, porque Elizabeth já tinha fugido 2 anos antes, então eles pensaram que ela poderia ter fugido novamente. Joseph, nesse momento, finge estar profundamente triste, chorando e falando que queria sua filha de volta. Parecia na verdade um verdadeiro ator de novela mexicana, e ninguém sequer imaginava que o responsável pelo sumiço da filha era o próprio pai, que fingiu não saber de nada. Elizabeth foi apagada pelo pai e, ao acordar, se depara acorrentada em um local escuro e pequeno no porão de sua casa. Um mês após o desaparecimento de Elizabeth, chega em sua casa uma carta escrita por ela mesma, informando que tinha fugido e que estava participando de uma seita, que não queria que ninguém fosse atrás dela e que queria viver sua vida em paz. A mãe e os amigos até chegaram a duvidar do teor da carta, porque Elizabeth era muito tímida e quase não saía de casa, e não tinha nem tempo para ter contato com pessoas que poderiam apresentar ela para essa suposta seita. Acontece que a carta foi escrita com a letra de Elizabeth, que teve a letra reconhecida pela mãe, o que de certa forma fez com que a mãe acreditasse na carta. Joseph obrigou sua filha a escrever uma carta para ser entregue para sua esposa, ou seja,
Além de sequestrar e enjaular a filha, Joseph escondeu tudo da própria esposa. Joseph visitava sua filha todos os dias durante anos para estuprá-la e acredita-se que ela tenha sido estuprada por mais de 3.000 vezes. O resultado disso não deu muito certo. Com os estupros, Joseph acabou engravidando a própria filha aos 23 anos. E o pior de tudo é que ela teve que fazer o parto sozinha, não tendo suporte nenhum. Tinha apenas algumas toalhas e um livro sobre gravidez como suporte. É difícil falar sobre esse tipo de caso porque é algo que choca muito. E na verdade ninguém poderia imaginar uma coisa dessa acontecendo dentro da própria casa. Por mais rígido que fosse o pai, ninguém poderia desconfiar dele. Com o passar do tempo, Elizabeth continuou sendo abusada pelo pai. E durante o tempo que ela ficou lá, teve 7 filhos ao todo. Sendo que ela deu à luz a todas as crianças dentro do cativeiro sem nenhum tipo de apoio médico. Uma das crianças nasceu com algum tipo de problema respiratório e após 3 dias de nascimento acabou morrendo, simplesmente porque Joseph se recusou a levar a criança ao hospital. Aí você deve estar se perguntando, onde a criança foi enterrada? Não foi. Joseph incinerou o corpo da criança para evitar qualquer tipo de resquício de pista. Eu falei que era bizarro. Todas as outras crianças nasceram saudáveis ali mesmo. E à medida que elas iam nascendo, por ser um espaço pequeno, ficava inviável ter tanta gente. Joseph acabou levando para cima 3 das 6 crianças, enquanto elas iam nascendo. Elizabeth era obrigada a escrever cartas informando que tinha engravidado e que não tinha condições de cuidar das crianças. Joseph enviava as cartas e os bebês para a própria casa, fingindo ter recebido por Elizabeth. As crianças foram cuidadas pelos avós ali a poucos metros acima de onde a mãe estava presa, sem que ninguém soubesse dela. Durante todo esse tempo em que ficou presa lá dentro, a filha mais velha, chamada Kirsten, nasceu e viveu até os 19 anos de idade lá dentro, sem nunca sequer ter visto a luz do dia. Ela e seus irmãos nunca tiveram contato com outras pessoas, e tudo que sabia sobre o mundo real era através de uma televisão antiga. Inclusive, o filho mais novo, chamado Félix, que tinha apenas 5 anos de idade, ao ser liberto, os policiais disseram que o garoto não tirava a cara da janela da viatura. Durante todo esse tempo, Elizabeth educou seus filhos e ensinou eles a ler e a escrever. Há alguns relatos estranhos de que Joseph levava algumas coisas do mundo exterior para dentro do porão, como por exemplo pássaros e até mesmo neve, para que eles pudessem ver como era de verdade. Algumas vezes, quando eles ameaçavam fugir, Joseph ameaçava trancá-los para sempre, sem comida até que todos morressem de fome. Também ameaçou a matar toda a família com gás, e até aí todos acreditavam que ele realmente pudesse fazer uma coisa dessa. Afinal, ele já tinha trancado eles lá dentro. Bom, chega de sofrimento e pavor. Já vou falar tudo como isso aconteceu. A filha mais velha dela começou a adoecer ali embaixo, e chegou um momento em que ela estava tão mal que corria sérios riscos de morrer ali mesmo. Sua mãe, vendo toda essa sua situação, começou a implorar para Joseph que a levasse ao hospital, até que Joseph finalmente pega Kirsten e a leva até o hospital. Após deixar Kirsten lá, ele fugiu do local. No hospital, a equipe médica começou a perceber algumas coisas estranhas com a garota, que tinha sua pele extremamente pálida, completamente desnutrida, não conseguia entender o que estava de fato acontecendo, não tinha nenhum registro médico, não tinha identidade, não sabia de onde ela era, e por fim a equipe médica decide realmente chamar a polícia. Muito rapidamente, o caso começou a repercutir na mídia e Kirsten teve seu rosto divulgado na mídia. Lá no porão, Elizabeth já estava acompanhando o caso pela TV. Então Elizabeth novamente começa a insistir com Joseph que deixasse ela ir até o hospital ficar com a filha, com uma condição de que ela não contasse nada para ninguém. Joseph acaba levando ela ao hospital, que já estava cheio de policiais. A princípio, esta parte da história não há muitos relatos, então algumas partes não há como saber exatamente o que realmente aconteceu. Porém, há indícios de que ao chegar ao hospital, Elizabeth foi colocada em uma sala para ser interrogada pela polícia, porque até então, Elizabeth estava prestes a ser acusada de maus tratos com a filha. Foi aí que ela disse tudo sobre o caso, que ficou vários anos presa no porão de casa pelo próprio pai, sendo violada por todos esses anos e que teve 7 filhos ao todo. O caso veio à tona e chocou a cidade inteira, na verdade o país inteiro, porque o caso ficou muito famoso na época. As pessoas não acreditavam porque Joseph tinha uma certa influência na cidade onde ele morava. A família não entendia o que tinha acontecido e todos estavam em choque, principalmente a mãe de Elizabeth.
que durante todo esse tempo achava que sua filha tinha fugido e de repente descobre que nos últimos 24 anos de sua vida, na verdade a sua filha estava a poucos metros de seus pés, vivendo de uma forma cruel. Além disso, a família teve algumas visitas de assistentes sociais por causa dos filhos que viviam na parte de cima da casa, porém jamais levantaram qualquer tipo de suspeita. Após tudo isso acontecer, Joseph foi preso e aí ele confessou ser culpado pelas acusações. Sinceramente, não tinha nem como fingir ser inocente, não é mesmo? O julgamento de Joseph começou no dia 16 de março de 2009 e o curioso é que ele chegou ao local do julgamento com uma pasta azul tampando o rosto. Joseph alegou ter feito isso para proteger a filha das coisas ruins do mundo e que não queria machucar ela. Joseph, após assumir a culpa, se desculpa pela filha e por toda a família, e alguns dias depois ele é sentenciado à prisão perpétua pelos crimes de estupro, incesto, cárcere privado e até mesmo o homicídio do filho que morreu após 3 dias. Após tudo isso, muitas dúvidas surgiram sobre uma possível participação da mãe de Elizabeth. Porém, Elizabeth disse que a mãe não tinha qualquer tipo de participação no caso. Os filhos de Elizabeth precisaram passar por tratamento psicológico por aproximadamente 1 ano para literalmente aprender a viver socialmente. Além disso, dada a grande exposição que eles passaram, foi necessário trocar de nome e se mudarem para outra cidade para terem suas vidas normais. Bom, esse foi o caso de hoje. Se você gostou, já sabe, mete o dedo no like, se inscreve aqui embaixo no canal, porque isso vai me ajudar muito a cada vez trazer conteúdos de qualidade para o canal. Comente aqui embaixo o que você achou. É isso aí, fui!